Olá, guerreiros e guerreiras. Demorei aí um tempo para aparecer, porque aconteceu o que a gente não queria que acontecesse quando você está em processo de tratamento da depressão. Eu, infelizmente, passei por uns momentos muito conturbados. Eu vou tentar aqui ao máximo resumir para não ficar nada muito estendido. Vou tentar fazer vários vídeos pra gente ir conversando. Mas de imediato eu já quero deixar vocês informados que eu tive essa ausência porque eu fiquei internada. Eu tive uma tentativa de suicídio e por Deus, eu acredito, porque sem ele eu não estaria aqui, e pela capacidade dos médicos. De lá eu fui, e isso aconteceu em outubro do ano passado, e eu fui para lá. A aceitação é uma coisa muito difícil, porque o preconceito, quando você fala de uma clínica psiquiátrica, né, o que é louco, é isso, e eu mesmo não estava aceitando realmente a minha situação. Então, o que eu quero com este canal aqui, com este vídeo, falar sobre isso, é salvar vidas, porque eu tive dificuldades, as pessoas não ouvem, não conseguem ouvir o outro. Por quê? Porque você não tem empatia pelo outro, ou seja, você não consegue se colocar no lugar do outro. E a partir do momento que você não tem essa empatia, fica difícil você entender o outro, e principalmente esse outro que está com depressão, com crise de ansiedade, com síndrome do pânico, entre outros problemas emocionais, entre outros problemas de saúde, né, que a outra pessoa não entende, principalmente a depressão. Vocês vão ficar muito surpresos com muita coisa que eu vou dizer aqui, mas eu vou fazendo vários vídeos. Eu acho que tem um cabelo no meu olho. Então, primeiro, eu vou pedir encarecidamente para vocês que vão assistir esse vídeo. Tenha empatia pelo seu próximo, se coloque no lugar dele. Se ele não está bem, se ele está afastado, se ele está desanimado, ele nunca foi assim, é uma pessoa reclusa, é uma pessoa que não quer falar com ninguém, é uma pessoa que está desanimado para tudo, não tem ânimo para fazer nada, nem para o trabalho, nem para nada, para a faculdade, para academia. Comece a prestar mais atenção nessa pessoa. Até mesmo um adolescente, até mesmo uma criança, ela pode estar com a depressão. Ou uma crise de ansiedade, porque a ansiedade, ela nada mais é que é um sentido vago, desagradável. Só quem teve ou tem crise de ansiedade sabe o quanto é difícil você se livrar. É um medo, uma apreensão, uma preocupação em excesso, e que te traz sintomas horríveis. E você tenta, e o pior de tudo, que nós fazemos de forma errada, porque essa ansiedade, lá nos tempos primórdios, ela era necessária, porque a ansiedade ela vem trazendo uma alerta de perigo. Então, naquela época que se caçava, né, que tinha que se tomar cuidado, e não tinha tantos recursos, ou ainda mais agora, no ano de 2020, que nós temos aí tecnologias super avançadas. O Brasil ainda está um pouco atrasado, mas está chegando aqui também. Então, assim, naquela época não existia. Então, o ser humano, ele tinha que ficar em alerta o tempo todo. Por isso que existe ansiedade. Só que o nosso corpo,
a nossa mente, ela não progrediu juntamente com com o mundo fora, porque é interno, né? E a evolução foi externa, não tem nada a ver. E ela existe. E ela vai continuar existindo, ela não vai deixar de existir. Naquela, para aquele tempo, ela era um mecanismo de defesa. Para os dias de hoje, para a gente, é assustador. Só que a gente nunca vai deixar de sentir. Nós tomamos remédio para controlar, nós tomamos remédio para nos livrar dessa sensação, nos ajudar a livrar dessa sensação horrível. Porém, você nunca vai deixar de ter ansiedade. Você vai conseguir controlá-la. E aí ela vai passar a ser um ruído totalmente associável. É como se você estivesse escutando um som muito alto do vizinho. Mas que não te incomoda. Incomoda, mas que ao mesmo tempo não te traz pânico. Isso que eu quero dizer. Então, a ansiedade, a gente não tem que parar, tentar, ai, não quero sentir, não quero sentir, não. Você tem que aprender a sentir. Quando ela vir, a ansiedade vir, você muda de canal. Um exemplo, eu não conseguia, dentro da síndrome do pânico, eu não conseguia ficar entre pessoas. E eu lá dentro da clínica tava com essa dificuldade. E eu não tava saindo do quarto. E aí o que aconteceu? A minha terapeuta me deu um livro, que é Livre da Ansiedade. Depois e eu coloco, vou ver se eu acho o link. Mas é um livro a qual tem um homem segurando um balãozinho na capa. Livre da Ansiedade. Esse livro é muito bom. E aí, com ele eu aprendi. A ansiedade vem, os sintomas vêm, você tenta mudar de canal. O que você gosta de fazer? Eu amo música, então pedi um fone para minha família, coloquei as músicas que eu mais gosto. Então eu saía do quarto, nem que fosse 15 minutos, com fone no ouvido. Não prestava atenção nas pessoas ao meu redor, prestava atenção somente na música. Então eu conseguia ficar 15 minutos. Então assim eu fui trabalhando a minha ansiedade. Então, aquela coisa que vinha, que me apavorava, que me deixava, eu comecei a lidar. Eu comecei a aprender a sentir aquilo e não deixar aquilo me fazer mal. Então, é isso que eu quero passar para vocês referente à ansiedade, tá? Não tente não sentir, porque ela vai existir. Você tem que aprender a lidar com ela. Você tem que dominá-la e não ela dominar você. Já começa por aí. Não é fácil, mas muda de canal. Quando ela vir, porque ela vai te dar uma alerta de um perigo que não é inexistente. Então, é a primeira pergunta que você faz. Opa, peraí, eu tô com medo de quê? O que que tá me causando este medo? É real ou é imaginário? Qual é a probabilidade de eu ficar, de eu morrer? De acontecer algo muito perigoso comigo? Aí você para e pensa, não existe, então é imaginário. Então eu vou muda de canal. Tenta concentrar a sua atenção em outra coisa. E assim você vai aprendendo a lidar com a ansiedade. Juntamente, claro, nunca deixar do acompanhamento com seu psiquiatra e com seu psicólogo. É necessário ter esse acompanhamento, porque lá eu estava lá dentro, fiquei lá dentro e eu tive esse acompanhamento e isso eu aprendi. Então eu quero compartilhar com vocês. Por quê? Porque nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem convênio, nem todo mundo consegue ficar internado, nem todo mundo consegue passar com um terapeuta. Então assim, não que eu tô querendo fazer o papel deles, mas te avisar que você precisa de ajuda. Se você está num estado depressivo, você precisa de ajuda. Então você precisa procurar urgentemente ajuda, principalmente psiquiatra
e terapeuta. Então, é isso que eu quero falar para vocês, para o vídeo não ficar muito curto. Eu vou vir num próximo para estar falando de um pouquinho da minha internação, o porquê que eu fui internada. Então, fica pro próximo vídeo, senão a gente vai estender muito. Mas, eu espero que vocês tenham entendido. Livre-se da ansiedade. Se você está sozinho, procure ajuda sozinha. Você não vai conseguir sair dessa depressão. E mais, antes de qualquer coisa, o seu espiritual, a gente precisa de um equilíbrio. Corpo, alma e espírito. Se você acredita, busque ajuda espiritual. Busque aí onde você mesmo estiver. Fale com Deus. Ele tá pronto, ele tá do teu lado, pronto a te ajudar, né? Naquilo que você acredita, se apegue no que você acredita, porque o seu espiritual também faz toda a diferença durante esse seu processo, tá bom? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo.